Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos dar início a esse culto do dia 20 de abril de 2025. E eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está ali no livro de Jó, 42, versículo 5. Ali diz assim que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não sei se vocês conseguem ver a grandiosidade contida nessas palavras, que antes nós ouvíamos falar de Deus, das experiências que outros tinham, mas hoje nós temos visto com os nossos próprios olhos, através daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E que privilégio nós temos de hoje o Senhor tem feito em nossas vidas, falado conosco. A primeira vez que eu tive contato com esse versículo foi alguns anos atrás. O meu irmão passava por um momento bem difícil de separação. Ele morava ao lado da minha casa. E ele pediu para a gente ir dormir com ele lá na casa dele, porque ele não queria ficar sozinho, ele estava deprimido. E lá na casa dele, no quarto dele, ele tinha um computador. E lá eu peguei gosto por jogar a Fazendinha. Não sei se vocês conhecem a Fazendinha ali não sei se era no Orkut, que a gente entrava, não lembro mais. E ele, nesse dia, ele falou assim para mim: vou tomar banho. Eu falei: não tem problema, quando você tomar banho, eu vou dando uma caprichada na minha Fazendinha virtual ali. E quando eu entrei na página, que dá para acessar a Fazendinha, os meus olhos batem nesse versículo. No momento em que eu visualizo essa palavra, é como está escrito, Ela penetrou em mim como uma espada afiada e dividiu alma e espírito, juntas e medulas. Eu fui impactada, eu me senti tão constrangida naquela hora, tão constrangida. Eu comecei a falar para o Senhor. Eu fechei aquela página, coloquei um fundo de oração e comecei, e me joguei ao chão, orando, chorando e falando para Deus que eu tenho feito com o privilégio que o Senhor tem me dado hoje, de não apenas ouvir falar por outras pessoas virem me contar as experiências que ela tem tido contigo, mas hoje eu próprio tenho experimentado do teu agir na minha vida e de que forma eu tenho honrado aquele que me honra. Eu fiquei, não sei por quanto tempo ali no chão, chorando, pedindo perdão para o Senhor. Mas em determinado momento, a presença do Senhor invadiu aquele quarto. Eu podia sentir, o Senhor estava ali. Eu falava: Pai, o Senhor está aqui. Mas quem sou eu para merecer que o Senhor se importe comigo? E o Senhor falou assim: um coração quebrantado e contrito eu não rejeito. E no momento, eu continuei ali falando com Ele. Eu fui sendo tomada por uma alegria. E eu falava assim: oh Pai, o Senhor está aqui. Eu estou te sentindo. Mas eu tenho tanta coisa para falar com o Senhor. Mas eu quero que o Senhor vá até a minha casa também. Eu queria tanto que o Senhor vá até a minha casa. Eu moro aqui ao lado, o Senhor bem sabe. Não me deixe, que a tua presença não me deixe nesse pequeno trajeto até a minha casa. Vá comigo até a minha casa. E eu falei: meu irmão, estou indo ali em casa, logo eu volto. E eu fui falando: Senhor, não me deixe, tua presença não me deixe. A presença do Senhor me acompanhou até a minha casa naquela noite. E ali eu conversei com o Senhor, mas essa conversa, quem sabe, fica para uma próxima oportunidade eu compartilhar com vocês. Eu quero convidar você, igreja, nessa noite, a se colocar de pé e examinar a si mesmo.
Examine a si mesmo nessa noite. De que forma nós temos honrado aquele que hoje nós vemos o agir dele nas nossas vidas? Porque hoje nós temos experimentado do seu renovo, da sua cura, aqui em nós mesmos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Pai. Oh, traz a memória, Pai. Aquilo, Pai, que tem roubado o nosso tempo contigo, Pai. O mundo, Senhor, tem nos atraído com suas sutilezas. E é verdade, Pai, que nós falamos a nós mesmos: ah, mas não tem problema algum, porque eu não estou fazendo mal a ninguém. E o que não nos damos conta é que estamos fazendo mal a nós mesmos. Porque quando a gente não tem um tempo de qualidade com Deus, nós vamos ficando sem forças, vamos ficando cabisbaixos. Porque na presença de Deus é que nós recebemos renovo, somos fortalecidos. E o Pai, Ele gosta de estar conosco. Quem tem filhos que não gosta de estar com seus filhos? O Senhor gosta, o Papai gosta de estar com você. Oh, Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por estarmos trocando a Tua presença, Pai, por coisas que não têm nos edificado. Oh, Pai, na Tua presença, Senhor, somos fortalecidos, somos renovados, somos libertos, igreja. Recebemos cura, renovo. Eu poderia passar a noite aqui, Pai, tentando enumerar os benefícios que teríamos se todos os dias nos colocássemos na Tua presença. Mas incontáveis são as Tuas maravilhas, Pai. Incontáveis são as Tuas maravilhas, Pai. Oh. No Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. E diz mais no versículo 4 que debaixo das suas asas estamos seguros. Oh, só há benefício quando nós buscamos a presença de Deus todos os dias. Não é só os domingos nos cultos, não. Nós somos chamados a ter um tempo de qualidade na presença do Pai todos os dias de nossa vida, até o dia que Jesus virá nos buscar. Lá em Gênesis diz que o Senhor ia ao jardim encontrar Adão e Eva todos os dias na virada do dia para a noite. Ele quer estar conosco todos os dias. Todos os dias. Oh, Pai, Espírito Santo, aumente em nós, acende em nós a chama e o desejo de buscar mais e mais de Deus para nossas vidas. Nos conduz ao primeiro amor, quando nós, naquele primeiro amor, tínhamos paixão de estar na Tua presença. Queremos voltar a esse primeiro amor, Pai. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada. Amados, vocês creem que o Senhor está aqui? Vocês creem? O Espírito Santo me lembra também que na presença do Senhor há abundância de alegrias. Se alegre, igreja. Se alegra. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Pai querido e amado, continua falando conosco nessa noite, através da Tua palavra que é viva e eficaz, assim como está escrito, que ela vem como uma espada afiada, a ponto de dividir corpo, a alma e o espírito, juntas e medulas.
Fala, Pai. Fala conosco. Continua falando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mundo hoje celebra, Senhor, o seu sacrifício. Queremos compreender o teu recado, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade, Espírito Santo. Abra-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Yahweh Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória. Você, do seu mesmo lugar agora, sentado mesmo, comece a oferecer sacrifícios ao Senhor de gratidão. Gratidão, agradeça ao Senhor. Ele morreu por você. Pagou o peso do pecado caiu sobre ele. Aqueles cravos entrando nas suas mãos, a coroa de espinhos na sua cabeça, rasgaram as suas costas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje está como sumo sacerdote à destra do Todo-Poderoso. Yeshua disse que quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Pai, quem era nós, Pai, desgraçados? Éramos desgraçados, Pai, sem a graça do Senhor, Pai, sem o perdão de nossos pecados. Éramos infelizes, Senhor, neste mundo tenebroso, e por meio do seu sangue podemos, Pai, viver uma vida melhor, viver mais felizes, viver com qualidade de vida, viver as tuas promessas, Senhor. O Senhor torna a nossa vida mais doce, Yeshua HaMashiach. O Senhor nos ajuda a viver de dia a dia, de vitória em vitória. O Senhor, com o seu sangue, nos tirou do império de Satanás e nos trouxe para o seu reino de luz. E o presente que nos deste, Senhor, é a vida eterna. Viver eternamente, Pai, governar, porque aquele que crê no Senhor, mesmo que morra, viverá. Está escrito, Senhor, e o Senhor vai ressuscitar no último dia. Nós servimos ao Deus Santo e Poderoso, o Todo-Poderoso, que está aqui. A sua presença, a sua Shekhinah preenche, Pai, todos os céus. Os céus dos céus não podem te conter, como disse Salomão. O Senhor disse: que casa podereis erguer para mim, diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Mas o Senhor disse que habitaria dentro de nós, Pai, colocaria o seu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado, Ruach HaKodesh. Abra nossa mente, coração. Eu desligo as forças de Satanás contra as famílias aqui envolvidas. Desligo as palavras de feitiçaria. Desligo aqui os poderes diabólicos contra essas vidas, para que eles possam, Pai, hoje receber a palavra da vitória, a palavra de bênção, Pai, a palavra, Pai, que vai dar fruto. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém, 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 amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Indo para casa, acho que era sábado passado, ou domingo. Domingo passado o Senhor me trouxe uma palavra. Eu quero compartilhar com você essa palavra, porque nós, sacerdotes, um dia eu vou deixar de ser pastor. Eu não vou ser mais pastor, porque está escrito que naquele dia haverá só um só pastor. É o Senhor dos Exércitos. Vai acontecer esse dia, mas vou continuar sendo sacerdote para sempre, junto com Jesus, reino de sacerdotes. Nossa alegria como sacerdotes é ver vocês receber a palavra de Deus, ter vitória, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ele falou: eu venci o mundo.
Então, tem coisas que fazem a gente se levantar da nossa cama de manhã, né? Tem coisas que fazem a gente se puxa mais um dia de cada vez. E o Senhor trouxe uma palavra para mim, que eu quero compartilhar com vocês. É tão bom quando a gente está aqui ensinando princípios para abençoar a vida de vocês. Eu acho que esse ano já é o seu quarto ou quinto carro que eu estou ungindo já de irmãos que estão orando a Deus, Deus está prosperando. É bênção de Deus. Eu posso até mudar a oração. Pastor, eu não quero o carro, pastor. Quero um jeguinho. Ora, para Deus te dar um jeguinho então. Um jumentinho, enfim. Mas você nesse mundo precisa de ter recursos para viver uma qualidade de vida. E o Senhor me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Quando nós temos sonhos, você vive para concretizar aquele sonho. O sonho de tirar uma carteira de motorista. O sonho de deixar de ser um empregado numa rede hoteleira para ser dono do meu negócio. Deixo de ser algumas coisas em prol dos meus sonhos. E ao longo dos últimos 10 anos, conta, 2015, quem era você em 2015? O que você tinha em 2015? Quem era você em 2015? E aos últimos 10 anos, 2005, o que você tem? O que você conquistou? O que Deus te abençoou? Quantas promessas, quanta vida agradável, quantas bênçãos. Mas uma coisa que a gente se esquece para você receber essas bênçãos é o processo que você passou para alcançar cada uma das bênçãos. E a palavra do Senhor hoje, o tema dessa palavra é: Deus não tem pressa em cumprir suas promessas. Deus não tem pressa em cumprir suas promessas. Então hoje eu quero passar para vocês um segredo. Como eu faço para acelerar as promessas de Deus na minha vida? Tem segredo? Tem, ô glória. Tem segredos espirituais. Porque quando a gente é alguém que não tem mais sonho, vai viver do quê? Quando a gente acaba nossos sonhos, aí é um morto-vivo, ambulante, não tem mais sonhos. Agora Deus, Ele coloca os sonhos dele no seu coração. Coloca os sonhos dele, as promessas. Deus tem promessa na sua vida? Tem promessa na sua vida, Deus? Tem promessa aí ou não? Alguém já te prometeu uma coisa para você, olha, eu prometo, e não cumpriu? Gente, às vezes é o marido. Eu prometo, amor, vou lavar a louça. Aí passa horas e horas, não lava a louça, esquece. E vai contando, sabe, eu creio que até o casamento, né? Tem aquelas 5 estrelinhas do Play Store do Google, 5 estrelinhas vai diminuindo, 1 estrelinha só é reclamação, né? Então, a pior coisa, a gente tem uma promessa e a pessoa não cumprir a promessa. Mas tem alguém que faz promessas e cumpre. Ele tem promessa para a tua vida. E eu quero relembrar com vocês algumas promessas. Promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Ele tem promessa de presença constante. Ele falou, eu estarei contigo. Você crê nisso? Onde ele fala isso? Não precisa abrir, eu quero hoje VaptVupt, que eu estou com uma paciente em casa. Ela mandou um beijo para vocês. Pastora Cá, orem por ela, precisa de oração. Pastora Cá precisa de oração. Essa semana, amados, olha. A pastora Cá, ficou a Deus, dê paciência para a pastora Cá aguentar o tempero do pastor Rodrigo, da comida. O jeito que o pastor lava a roupa é o jeito, tem um jeito dela, é o jeito do pastor Rodrigo. Senhor, dê paciência, o jeito que lava a louça, Senhor, o jeito que ele vai preparar arroz. Senhor, dê paciência. Eu creio que Deus me colocou, amor, Deus me colocou para você ter autoridade na tua vida sobre paciência. Assim você vai acelerar a tua cura, vai acelerar. Porque ela gosta de ir para lá e para cá. Então, ora pela pastora Cá, que ela está me ouvindo agora, lá na câmera, aleluia. Né? Que Deus dê paciência para ela aguentar os meus temperos. Aleluia. Promessas. Deus tem promessa para mim e tua vida. Ele fala em Isaías 41:10. Não temas. Por quê? Sou contigo. Se
Ele falou que está contigo, porque você está com medo então. Josué 1,9. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Você já sentiu longe da presença de Deus? Com medo? Um dia ela vai contar para vocês a experiência que ela teve, né, dessa cirurgia, né? Mas desde o princípio a palavra de Deus fala, a Bíblia não fala que a gente não vai passar por cirurgias, não. Fala assim que até Deus afofa o teu leito na tua enfermidade. Nós vimos o cuidado de Deus do início ao fim. Um dia ela vai contar sobre isso. E daí chegou o momento dela fazer essa cirurgia. Eu falei, não temas, o Senhor é contigo. Isso, ela tem muita coisa para falar, logo vai estar de volta aqui. Mateus 28:20, Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, estou com vocês todos os dias. Jesus prometeu estar com você. Então, por que você tem dúvida de que Ele não está com você? O Senhor, Êxodo 33:14, Ele falou para Moisés, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É um princípio. Quando a presença do Senhor, da Shekhinah, está contigo, vem o descanso. Vem o descanso. E aquilo que Yeshua falou, né, lá no Vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Outra promessa da presença do Senhor. João 14:16, Ele prometeu, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é outro Consolador. Jesus falou, eu não vou deixar vocês sem pai, não. Não vou deixar vocês órfãos. O Senhor vai enviar outro Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que dá aquela palavra quentinha no teu coração, que te lembra de coisas para você fazer. Que mais palavras de proteção do Senhor? Quando Deus tem uma palavra de proteção para a tua vida, Ele fala, não temas. Proteção e encorajamento. Gênesis 15:1, Ele falou para Abraão, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. O que o escudo faz? Protege. Deus fala que Ele quer ser o teu escudo. Deus vai te proteger, Ele vai ser teu... Imagina. Eu já comento várias vezes aqui o caso da Kátia e do Ivo, né? O Ivo passou por um tiroteio, a bala entrou no capacete dele, deu uma volta lá, e o Senhor foi o escudo do Ivo. Ali passou o testemunho dele, né? Que passou ali uns bandidos, e Deus mandou ele, se abaixa. Ele se abaixou, o cara atirou nele, né? Um assaltante lá passou de carro para a viatura parar. A bala pegou no capacete dele, mas não fez nada com o Ivo. Porque o Senhor é o quê? Escudo. Quantas coisas. O que mais? Jesus, ele fala em Lucas 12:32, não tenha medo. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Ele fala, gente, não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai agradou a dar a vocês o reino. É a vontade do Pai te dar o reino. O que é o reino? Que eu preguei sobre isso, Malhut Shammai. Você pode viver nesse mundo aqui, mas desfrutando das bênçãos do reino de Deus. O Senhor fala em Isaías 43:1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o Senhor falando, promessas dele, não tenha medo, eu te separei, eu te guardei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você é de quem? De Deus ou do diabo? Dele. Ele fala, você é meu, né? Outra promessa de proteção. Você está vendo vulto na sua casa. Qual o salmo que você abre? 91. Por quê? É uma promessa. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E que mais diz? Sob suas asas você encontrará refúgio, segurança. Promessa, quando você se refugia em Deus, Ele vai te proteger. Que mais? Promessa de força e sustento. O que Deus prometeu para a gente sobre força e sustento? Isaías 49:31 diz assim, o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha a promessa. Só vai renovar a força de quem está cansado. Batalha, esgotamento emocional. É terrível. O tema desse ano é mente renovada. Pastor, estou esgotado, esgualepado. Aí tem uma promessa do Senhor. O que esperam em quem?
no Senhor, renovarão as suas forças. Espera, porque Ele vai agir. Que mais que Ele fala em Isaías 41:10? Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem quer ser sustentado por Deus? Né? Quem quer ser fortalecido pelo Senhor? Quem quer ser ajudado pelo Senhor? Promessa dele, eu te fortaleço. Quem mais que ele prometeu? Prometeu lá em 2 Tessalonicenses 3:6. O Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e guardará do maligno. Quem quer ser guardado aí do cramunhão? Imagina, o cramunhão chegando aí para querer te assaltar, te pegar aí, os demônios, né? E o Senhor não, Ele é fiel, vai te proteger. O Senhor é fiel, vos fortalecerá e guardará do maligno. Promessa do Senhor sobre provisão. Em tempos de crise, né? Amados, povo próspero são vocês. Aleluia. Comeu carne essa semana, aleluia. Comeu ovo. Tomou café? Glória a Deus. Né? Vocês estão tendo poder de compra. Mas é tão bom ter a provisão de Deus. E que Deus fala sobre a promessa de provisão. Você já conhece isso. Quando te lembra de provisão, que salmo você se lembra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a promessa dele. Tem que faltar alguma coisa, Rô? Não. Porque ele é o pastor. Promessa dele. Quem mais que ele prometeu? Filipenses 4:19. Eu sempre lembro da Vera. A Vera testemunhou sobre isso um dia. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Uma vez você deu um testemunho sobre isso. Leu esse texto, né? E está escrito: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Bênção de Deus. Gênesis 22:14 é um princípio que eu vou pregar um outro dia. Essa semana tinha um empresário que me ligou, na verdade, madrugada de domingo já. Acabei de sair do culto, 00:20, cheguei em casa ali. O pastor, ora por mim, pastor. Essa semana vai vir um exército contra a minha vida, eu preciso da sua ajuda. Sabe? Você conhece esse exército? O exército que tem código de barra. Esse exército vem, e olha, esse exército é forte, tem uns bitelos. E eu lembrei para ele, lembra aquela vez que você estava devendo, você estava precisando pagar uma conta, né, uma coisa muito alta, uma conta, assim, um boleto de 50 mil. E ele não tinha como pagar esse boleto, da empresa, lá um imposto. E Deus falou para ele assim: meu irmão, fala essa palavra aqui, ó, Gênesis 22:14. 7 vezes hoje. No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Ele declarou essa promessa 7 vezes. Que no monte do Senhor se proverá. O que aconteceu naquele dia? Um cliente dele, nó cego, daqueles que não pagava, fez um pix para ele lá, completou todo aquele valor. São promessas de provisão, são segredos, né? Espirituais. A promessa do Senhor, no monte do Senhor se proverá. O que mais? Deuteronômio 8:1-2. Se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Estava ouvindo testemunho aqui do Edemar. Edemar, né? A Cleide com uma luta com o carro, né, Cleide? Cleide estava vindo aqui na igreja para ajudar aqui, para limpar. Pastor, me cheguei atrás do pastor, porque o carro não virava direito. Pastor, o carro deu problema no carro e o motor parou o carro. Falei, é um sinal. É um sinal. Aí eu estava em algum lugar que eu preparei um negocinho profético para eles. Tinha um cheirinho. O cheirinho desses perfuminhos. Lembra do título do cheirinho? Qual que era? É um cheirinho tipo de koala. Propaganda grátis aqui na internet, ó. Cheirinho de carro novo. Falei, filha, põe aí, ó, no teu carro. Cheirinho de carro novo. Né? Aí aconteceu que eles foram, assim, fazer uma coisa. Foram ir no banco, sacar o dízimo, uma oferta lá. E no banco, primícia, né? Sacar a primícia lá do Senhor. E no banco lá, o cara, ele viu uns carros que estavam ali, né? Imagina, num banco ter carro, né? E no banco ali o cara falou, você não quer ver um carro? Falou, mas futuramente não tenho, né?
Não, vamos conversar. Nesse vamos conversar, saiu de carro novo ali. Oh, glória a Deus, milagre. E ele falou comigo, falou, pastor, eu não fui para comprar o carro. Estava precisando de um carro novo, né? Mas, desde quando eu comecei a viver os princípios da palavra, eu falei, Senhor, como é que eu consegui esse carro, Senhor? Não tem explicação. Aí a palavra que o Senhor falou para ele, quando me ouvires a minha voz, e obedecer os meus estatutos, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Esse é um princípio dele. Ele falou que ficou emocionado, que Deus falou com ele. Promessas virão sobre ti, essas bênçãos te alcançarão. Outra promessa de bênção do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça aí. Todas essas coisas, comer, beber, vestir, serão acrescentadas. É promessa. Quando você busca o reino em primeiro lugar. Aí você tem... Aí as coisas começam a acontecer para você. Mateus 6,33. Outra promessa também que a gente já leu. Às vezes eu passo em muitos lugares aí para trabalhar para o Paraguai. A gente vê muita gente assim, indigente, mendigo, né? E me veio a palavra. Nós temos que ajudar pessoas assim. Temos que colaborar e ajudar pessoas em situação de rua. E Salmo 37,25. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então quem é justo... Você não vai ver teus filhos em dificuldade. Quem é justo, o Senhor vai honrar a tua descendência. Amém? Promessa do Senhor sobre descanso. Quem quer descansar, né? Como eu falei, Êxodo 33,14, o Senhor falou, a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Quando você busca a presença do Senhor, vai vir um descanso na sua alma, nas suas emoções. Mateus 11,28, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Yeshua prometeu isso, promessa dele. Promessa do Senhor de fidelidade e compromisso. Hebreus 13,5 ele fala, nunca te deixarei, nem te desampararei. Às vezes nos sentimos abandonados por Deus, será? Mas ele falou, nunca vou te deixar não. Nunca vou te desamparar. Promessa do Senhor, Hebreus 13,5. Deuteronômio 31,6. O Senhor não te deixará, nem te desamparará. Imagina ele falar isso, nunca vai te deixar. Salmo 94, versículo 14. O Senhor não rejeitará o seu povo. Que mais promessas? Promessas de perdão dos pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos... Primeiro, ninguém tem pecado aqui, né? Aleluia, né? A palavra fala que quem não tem pecado é o que? É um mentiroso. Olha só. Então todo mundo tem um pecado. Mas se a gente confessar... Você já foi na delegacia e confessou já? Olha, eu fiz isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa, se eu tenho que confessar. E o pastor Rodrigo vai, pastor Rod, ele vai morrer ou ser transferido para a glória, aleluia. Pessoas confessam para mim muitas coisas, tem que confessar, mas coisas que a pastora Karine nem sabe. Tem também coisas que conta para a pastora Karine que ela não conta para mim. Nós fizemos um pacto, né, ético. Então, né, como diz, lembra da Praça Nossa, que tinha aquela mulher que minha boca é um túmulo. Por que, amados? A gente está aqui para receber, e quando você confessa, você é curado. Quando você confessa, você é perdoado. Tem pessoas que falam, pastor, estou com uma coisa que eu tenho que confessar. Eu falei, abre lá. E a pessoa começa a dar a volta, e o Espírito Santo, não foi bem assim, não pode, entendeu? O Espírito Santo ele não acusa, ele convence. Né? Então, assim, a gente dá um puxão de orelha com amor, mas orientando, falando, não, receba perdão. Confessou? Está perdoado. Daqui a pouco, o que você fez? Nem lembro mais. Assim é Deus. Ele joga as coisas no mar do esquecimento. Quem quer pescar de volta lá? De tarrafa ainda. Misericórdia. Não, para de pescar nesse mar. Deus se esquece, Ele dá um delete dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. E Isaías 1,18. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, serão brancos como a neve. Lembra que eu preguei sobre escarlate aqui, que era um vermezinho que ficava numa madeira, e quando essa mãe, vermezinho, morria, ela soltava os ovos dela, estava uma cor vermelha, com aquele vermelho que fazia a roupa escarlate. E não tem, uma tintura muito forte. E o Senhor fala, ainda que seus pecados sejam como escarlate, né, se tornarão
brancos como a neve. Nem sabão Omo funciona. É o sangue de Jesus. E uma vez o pastor João Carlos Marcos, ele falou que quando ele foi para o céu, ele morreu e voltou da morte. Ele falou que quando ele morreu, Jesus mostrou para ele um telão enorme, tipo um cinema assim, em 6D, tudo assim ele viu. E ele viu cenas da infância dele. Ele lembra que viu uma cena da infância que ele tinha roubado uma caixinha de bombinha, assim, aquela coisa que pegou do amiguinho dele. Ele tinha, roubado, confessou a Jesus, e outras cenas da vida dele estavam tudo assim, borrado de vermelho. E Jesus, por que essa cena da minha vida está borrada de vermelho? O Senhor fala, eu não lembro. Porque o meu sangue te purifica de todo pecado. Então, aquelas cenas, aqueles pecadões que você cometeu e confessou, está borrado de vermelho no céu. Está borrado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? Em Salmo 103:12. Assim também, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim também o Senhor afasta de nós as transgressões. São promessas. Ele prometeu também o quê? Vida eterna. Quem quer morrer aí e viver eternamente? Neste mundo aqui, você vai receber um corpo glorificado para viver aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ter vida eterna não é ir para o céu, meus amados, é mais além ainda. Porque até aqueles que morreram, a palavra fala que eles vão ter um corpo novo, vão ressuscitar e Jesus vai trazer os mortos. Olha que palavra tremenda. João 10:28, ele prometeu, eu lhes dou a vida eterna. Daniel 12:2, muitos ressuscitarão para a vida eterna. É promessa. Você está habitando essa carcaça temporária aqui, mas você tem um espírito que é eterno. E você tem uma alma, uma consciência. A tua alma, ou ela vai para o repouso, para o seio de Abraão, ou ela vai descer para o vale ali, da escuridão, ali é tenebroso, mas o sangue de Jesus te tira, te purifica todo o pecado, e te dá a graça, de um dia, quando Jesus voltar, se você morrer, ele vai te reconstruir com nanotecnologia, nem Elon Musk tem isso, nanotecnologia, um corpo glorificado, meu irmão. Imagina, você vai poder atravessar a parede. Jesus fez isso. Atravessou a parede. Jesus foi subindo aos céus. Aleluia! Quem lembra de Ezequiel 37? A visão dos... Nossa, aquela visão é profética. Reflete o quê? A ressurreição dos mortos. Aquela visão de Ezequiel, o Senhor fala assim, pode avisar o meu povo aí, esses ossos que vou reconstruir, eu vou tirar vocês da sepultura. Vou tirar vocês da sepultura, vocês vão reinar comigo, Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, E habitarei no meio de vocês. Ali que está em Apocalipse. Ezequiel 37, ressurreição dos mortos. E detalhe é que Ezequiel viu os ossos se reconstruindo. Nossa, foi tremendo. Que mais promessa derramar do Espírito Santo? Joel 2:28, promessa de derramar do Espírito Santo. Inclusive vai ter a festa aqui de 1º de junho. Fogo e poder de Shavuot, de Pentecostes. Se preparem, vai ser fogo de Deus. Então, Joel 2:28. E eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem tem o Espírito Santo aí? Amém? Promessa do Senhor, Atos 2:17, últimos dias. Ezequiel 36:27, Deus falou, porei dentro de vós o meu Espírito. Amados, são muitas promessas. Deus cumpre cada promessa no tempo certo. Só que às vezes parece que a promessa demora, Aquela promessa para você na tua vida parece que demora para acontecer, demora para chegar. 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Tem promessa que Deus tem para o povo de Deus, tem promessa que Ele tem para você em particular. Promessa que Ele falou para você. E aqui Pedro fala, gente, às vezes parece que Deus se atrasa, mas Deus não tarda. E vou falar para vocês um segredo hoje.
Abacuque 2:3 diz assim: se tardar, espera, certamente virá, não tardará. Que promessa Deus tem para a tua vida? Espera só mais um pouquinho. Deus não se esqueceu da promessa. Eu vou falar para vocês aqui o segredo hoje. Toda promessa passa pelo teste do tempo. O Senhor, Ele está provando o teu coração. E agora, o segredo, forjando o teu caráter. Deus está forjando o teu caráter para que você possa desfrutar plenamente da bênção. Tem promessas que você não está pronto para receber ainda. Alguém aqui está passando pela prova dando glória a Deus? Levanta essa mão aí. Eu estou passando pela prova dando glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou: Rodrigo, estou forjando o caráter. Estou trabalhando para que se alcance bênçãos superiores. E eu vou mostrar para vocês na palavra pessoas que tinham uma promessa de Deus. Deus prometeu. Aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Mas como o tema de hoje é: Deus não tem pressa em cumprir suas promessas. E quem que atrasa a promessa? Deus ou eu? Ai, gente, eu vou falar para vocês o segredo aqui. Então, meus amados, por exemplo, lembra de Abraão? Que promessa que Deus deu para Abraão? Ele daria um filho para ele. Quantos anos tinha Abraão quando Deus prometeu um filho? 75 anos. Deus prometeu, imagina, 75 anos você já quer, né? Brincar com seus bisnetos, trinetos, né? Ele nem filho tinha. E quanto tempo passou de Abraão até cumprir a promessa? Sabe quantos anos passaram? 25. Quem tem 25 anos aí? Levanta a mão. Olha só. Gente, ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac, tá? Antes de Abraão conquistar a promessa, ele passou por processos. E é o que eu e você estamos passando hoje, por processos de formação de caráter. A Bíblia mostra que Abraão, ele é conhecido como pai da fé, homem de fé. O nome dele era Abrão, antes de ser chamado Abraão. Só que ele tinha fraquezas. Inseguranças e atitudes humanas que precisavam ser ajustadas pelo tempo e pela mão de Deus. Deus te faz uma promessa. Mas muitos não entendem o processo que você tem que passar para se ajustar ao caráter, segundo o caráter de Deus, para que você tenha condições de receber essa bênção. Meus amados, tem muita promessa para a tua vida nessa terra. Mas às vezes não estamos preparados para receber. Então vamos lá então. Abraão, ele precisava ser ajustado por Deus para receber a promessa. Em que área que ele precisava ser ajustado? Abraão tinha medo e era covarde. Deus prometeu para ele: vai ser pai de multidões, pai de nações. Mas daí ele tinha medo. Ele mentiu sobre a esposa dele. Quando desceu do Egito, Deus tinha feito: você vai ser pai de reinos e nações. Todas as nações serão abençoadas, todas as famílias serão benditas por meio de você. Mas ele desceu para o Egito. E naquela época lá, a Sara, a mulher dele, era irmã por parte de pai. Ele se casou com ela. Casado. Só que ele tinha medo de morrer porque ela era uma mulher muito bonita. Quando chegava no lugar com medo de morrer, fala que eu sou teu irmão. Medo. Mas Deus não ia proteger ele. Tinha medo de assumir que era o marido dela. E deixava, Faraó, leva a minha esposa. Deixava levar, olha só. Era covarde. Ele mentiu pelo menos 2 vezes. Está em Gênesis 12, Gênesis 20. Que, por medo e não fé. Qual que é o problema de caráter de Abraão? Faltou confiança total em Deus e medo do homem. E às vezes
nós temos medo do homem, medo de pessoas, e não confiamos no Deus da promessa, sabe? Qual que é a lição que Deus estava mostrando para Abraão? Deus está mostrando a lição que a proteção não viria das suas estratégias. Fala que você é minha irmã. Não. Mas da fidelidade divina. Deus queria mostrar a Abraão, não é o teu jeito de agir não que vai chegar a promessa para você. Não é teu jeito não. Tem que confiar em mim. Ele dava um jeito, tinha medo de morrer. Medo que falar que era casado ali com Sara. Ele também era impaciente. Quem é que é impaciente com a promessa? Ele é impaciente. Lá a Sara falou, Deus está demorando demais para dar um filho para você. Eu não sou estéril. Então pega a minha serva Agar, tem um vale night com ela, e o filho que nascer dela vai ter por meu. Quiseram acelerar a promessa, mas uma promessa da carne. Quis antecipar a promessa com Ismael. Abraão ouve Sara e toma Agar como mulher, gerando Ismael, fruto da carne, não da promessa. Qual que é o problema de caráter? Impaciência e precipitação. Muitas vezes você é precipitado. Muitas vezes você é impaciente. E Deus fala, não é desse teu jeito, não é assim que funciona. E conforme a gente vai sendo impaciente, conforme a gente vai querendo fazer as coisas do jeito nosso, não de Deus, pela carne, a promessa vai ficando, mais longe. Então, qual que era o problema aqui? Problema de impaciência e precipitação. Qual que é a lição que ele aprendeu aqui? A promessa de Deus vem pelo Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? Que mais? Ele tinha uma falta de direção clara no início, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8 fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Abraão, sai da tua terra, onde ele morava, Ur. Sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Mas ele era inseguro. Deus falou, sai da tua terra, da casa do teu pai. Sabe que ele levou o pai junto. Levou a parente dele, levou Ló junto. Está lá em Gênesis 11. Gênesis 11, 31. Ele não tinha maturidade espiritual. Levou consigo seu pai Terá e Ló, o que gerou o quê? Atrasos e conflitos. Depois o pai dele, não vou ir com você não, Abraão. Vou ficar aqui em Harã. E o pai dele ficou em Harã. Aí Abraão teimoso, não, Ló, vem comigo, Ló. Vamos embora comigo. Aí mais tarde gerou o quê? Conflito. Problema familiar. Ou seja, saiu de Ur com obediência, mas sem maturidade espiritual, levou consigo seu pai, Ló, gerou atraso de conflito. Ninguém quer conflito na nossa casa, né? Qual que é o problema de caráter daqui? Dependência emocional. Quantos aqui ainda dependem de pai e da mãe? Quantos dependem de pai e de mãe ainda? Né? E falta de corte com o passado. Deus queria separar um povo novo, mas ele não, estava levando de volta todas aquelas tradições, costumes que ele aprendeu com os antepassados. Ele falou, sai daí da tua parentela. E qual que é a lição que ele aprendeu? A promessa de Deus exige o quê? Separação, foco e direção clara. Outro problema no caráter de Abraão, comodismo e silêncio diante do erro de Sara. Olha o que aconteceu. Quando a Sara maltratava Agar, que Agar pensava que estava com o rei na barriga, né, ela falou, manda essa mulher embora. Aí o que Abraão falou? A tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que for bem aos teus olhos. Literalmente, era um pau mandado. O que é um pau mandado aí, homem? O que é homem pau mandado? Não, eu não estou falando que... Gente, presta atenção. Era uma injustiça. Uma mulher grávida. A mulher sofrendo. Vá embora essa mulher. E ele, faz o que você quiser aí, ó.
E na verdade, qual que é o problema do caráter de Abraão? Omissão e passividade diante da injustiça. A mulher estava grávida, o filho que era dele. Falou, mulher, quer saber? Faz o que você quiser. Qual que é a lição que Deus estava dando para ele? Deus estava ensinando ela a ser líder. Seja líder, justo e íntegro, mesmo diante dos conflitos familiares. Deus quer que você seja líder, justo e uma pessoa íntegra. E conclusão. Quantos anos demorou mesmo para chegar a bênção para Abraão? 25. O que ele teve que passar pela formação de caráter até chegar a Isaac? Né? Abraão passou por um processo de desintoxicar o passado. Às vezes você tem que desintoxicar coisas que você viveu na tua família, que você viveu na tua casa. Desintoxicação do passado. Corrigir seu medo. Deus prometeu, mas você tem um jeitinho. Não, eu acho que vou fazer do meu jeito porque tu está com medo. Curar a ansiedade. Deus curou a ansiedade de Abraão. Deus formou a fé verdadeira e ensinou a obediência radical. Ele só veio a alcançar a promessa quando realmente se separou do seu ali, último parente, de Ló. Ló, separou de Ló ali. E Ló foi morar onde? Sodoma e Gomorra. Que cidadezinha, hein? Depois que ele começou a praticar aquilo que Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, a casa do teu pai. Aí sim começou a acontecer a visita, a presença do Senhor, e ele alcançou a promessa. Então, diga comigo, toda promessa exige um processo de lapidação. Deus não olha a idade, mas a maturidade. O senhor de 75 anos levou 25 anos para amadurecer essas ideias para alcançar a promessa. Quem aqui quer alcançar as promessas quando tiver 80 anos? Levanta sua mão. 80. Eu quero viver muito antes disso aí. Gente, eu quero já viver promessa esse ano já. Né? Outra pessoa que teve ali também sonhos, promessa de Deus, mas passou por um processo de formação de caráter assim, a full, como dizemos no Paraguai. José. Quem lembra a história de José? Com quantos anos José teve um sonho? Tinha 17 anos de idade. Quem já teve 17 anos aí? Ê, tempo bom, 17 anos. José foi vendido, foi preso, só foi exaltado no tempo certo. Então José, embora José fosse um jovem com um coração nobre, um coração bom, tinha um chamado nobre. A Bíblia mostra, Deus prometeu algo para ele, algo grande. Só que ele era imaturo para alcançar a promessa. Não tinha maturidade, vai ver aqui, imaturidade. Assim, atitudes de José precisavam ser moldadas antes de carregar a responsabilidade da promessa. Quem lembra o sonho que José teve? A espiga, né? Os espigas se curvando perante ele. Os feixes, né? Os feixes se curvando perante ele ali. Depois o sol, lua e estrelas. Então era uma coisa assim, olha. Só que ele era imaturo. Foi Deus que deu o sonho para ele, prometeu, mas ele era imaturo para viver isso. Olha só. Primeiro problema antes de alcançar a promessa aqui. Ele era imaturo ao lidar com seus sonhos. Às vezes Deus te dá um sonho, só que você é imaturo, você conta para todo mundo. Teu status, conta teu sonho para todo mundo. Imaturo. Nem todo mundo vai amar teu sonho, vão odiar teu sonho, vão jogar praga no teu sonho, vão ter os olhos gordos no teu sonho. Promessa, sonho, você não compartilha. Só para as pessoas que são espirituais mais íntimas. José recebeu o sonho profético da parte de Deus, porém, em vez de guardá-los com sabedoria, ele compartilhou abertamente, despertando o que nos seus irmãos? Inveja, ódio, né, ciúmes. Qual que foi a falha de José? Deus te deu um sonho, coisa grande. Qual foi a falha dele? Faltou discernimento e sabedoria emocional para lidar com algo sagrado. Qual que é a lição que José aprendeu? Deus ensinou José a guardar no
silêncio, o que só pode ser revelado no tempo certo. Até ele chegar a ser governador do Egito, aí ele aprendeu a guardar no silêncio. Tanto é que quando os irmãos dele apareceram, ele reconheceu os irmãos dele, ele já contou que era o irmão dele, falou assim, ó, aqui ó, tiraram sarro de mim, olha aqui que eu sou governador, vou morrer de fome agora. Não, ele guardou o quê? Silêncio. Até chegar este momento. Qual o problema de José também? Arrogância e orgulho inconsciente. Às vezes Deus te dá uma promessa, Deus te dá um sonho, mas você fica meio arrogantão, inconscientemente, né? Ele, já em Gênesis 37:9, ele fala, ó, tive um outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E ao relatar o sonho a seus pais, José parecia demonstrar satisfação pessoal com a ideia de ser exaltado. Isso soava como uma arrogância espiritual, ainda que involuntária. Aqui, pai, um dia você vai se dobrar diante de mim, pai. Olha a arrogância imatura desse menino. Qual que foi a falha de José? Tendência ao orgulho juvenil, sem perceber que a exaltação não é o foco da promessa. Exaltação não é o foco da promessa, mas o serviço. Deus queria ensinar algo para ele. Lição: no Egito, José aprendeu a governar com humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus. Outra falha de José. Deus tinha dado a promessa para ele, só que ele tinha... José... falta de sabedoria relacional. Em Gênesis 37:2, diz que o pai dele falava a José, vai ver como estão seus irmãos. Ele ia ver seus irmãos, como estavam seus irmãos. O que José trazia para o seu pai de relatório? Trazia o quê? Mas notícias. Falou, pai, Rubem fez isso aqui. Judá, pai, fez isso aqui. Ele queimava os irmãos dele para o pai dele. Por isso que ele era o preferidinho de casa. Não tinha maturidade relacional. Entendeu? Ele entregava relatório negativo sobre os irmãos de Jacó. O que pode ser visto como uma imaturidade relacional. Gerando o quê? Divisão na família. Olha quanto problema desse menino. Qual que foi a falha de José então? Que tinha uma grande promessa. Marcou a história do Egito, mas... fofoca inocente, ou exposição dos erros alheios, sem sabedoria ou empatia. Qual que foi a lição que José aprendeu? O que os irmãos dele fizeram com ele? Bater nele e jogar aonde? Fundo do poço. E depois? Vender o irmão dele. E a lição que José aprendeu foi onde? Na prisão. Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui já esteve na cela, na cadeia? Levante sua mão. Quantos dias? 24 horas. Como é ficar assim, quase 24 horas numa cela, seu Ramon? A sensação. Isso é muita coisa, né? Ver coisas que não era para ver. 24 horas. Mais alguém? 24 horas. Ele ficou anos na prisão. Eu estava quinta-feira, a dona Cida testemunha. Quinta-feira retrasada tinha um rapaz aqui pedindo uma ajuda, né? Ele tinha Wi-Fi na tornozeleira, aqui na perna, né? Precisava recarregar. E daí ele abriu o jogo, contou a vida dele, já falei com ele também e tal. Ele falou, passei 5 anos na cadeia e eu não quero voltar para lá. 5 anos. Um dia já é terrível, agora 5 anos. Então tem coisas que a gente vive e Deus... O que aconteceu com Deus mandando para a prisão? Diz que acelerar o processo de formação de caráter. Foi na prisão que José aprendeu a servir. Foi na prisão que ele aprendeu a ser gente, né? Então José na prisão aprendeu o valor da discrição, confiança, respeito pelas dores dos outros. Foi na prisão, como demonstrado ao interpretar os sonhos do copeiro de padeiro. Às vezes, meus amados, Deus te manda para o escanteio. Você vai aprender.
Deus te manda para prisões, porque você não está preparado ainda para receber a promessa. E o processo de José, para ser forjado como governante, José passou por quê? Rejeição familiar, fundo do poço, cisterna, falsas acusações, servidão na casa de Potifar, injustiça e esquecimento na prisão. Cada etapa destruiu o orgulho e moldou a paciência, a sabedoria e a autoridade espiritual de José. Conclusão: antes de viver a promessa, José precisou aprender a calar quando necessário, a honrar mesmo quem o traiu, a confiar no tempo de Deus e a servir antes de governar. Você está entendendo? Deus tem promessa na tua vida, mas Deus está fazendo você agora passar pelo processo de forjar o seu caráter. Deus tem algo grande em vidas aqui. Eu creio nisso. Deus tem algo grande na vida de pessoas aqui. E se você está passando pela prova, dando glória a Deus, irmão, Deus está forjando o seu caráter para que você venha alcançar a promessa. Amém? Então a maturidade de um homem se revela quando ele sabe calar o que Deus ainda não mandou falar. Repita comigo: Deus não entrega o trono a quem ainda não aprendeu a servir na prisão. Deus não entrega o trono a quem ainda não aprendeu a servir na prisão. Então Deus tem promessa na tua vida, Deus está te preparando para isso. E a última história, para a gente encerrar. Quem conhece a história de Moisés? Lembra de Moisés? Agora a Páscoa, Saiu da libertação dos hebreus, do Egito, o cordeiro que protegeu com o sangue dele, comeram o cordeiro, aí que aponta para Jesus. Mas Moisés também, olha que interessante, tinha a promessa de Deus na vida de Moisés também. Só que o processo dele foi conturbado. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto antes de libertar de Israel. E assim como Abraão e José, Moisés também teve suas falhas de caráter que precisaram ser tratadas antes de cumprir seu chamado como libertador de Israel. Deus não usa apenas talentos. Ele forja caráter através do tempo, do deserto e de confrontos internos. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos revela sobre as áreas de Moisés que precisavam ser moldadas antes da libertação do povo. Moisés, hoje a história dele é tremenda, mas teve que passar. Ele tinha problema de caráter, hein? Vamos ver o problema de Moisés? Que falha de caráter tinha esse Moisés, conhecido como príncipe do Egito? Ele era um cara muito impulsivo e violento. Pessoa que acha que é impulsão. Impulsivo e violento. Qual foi a falha de Moisés? Êxodo 2:11 diz que ele viu um egípcio maltratando lá um hebreu. O que ele fez com o egípcio? Matou, pegou lá. Perdão. Pá. Imagina. Vou libertar vocês. O que aconteceu? Outros dias depois tinha outros hebreus brigando. Ele falou: irmão, vocês são patrícios, são parentes, estão brigando. Aí, que Moisés, quem te colocou como o nosso juiz aí? Quem que você acha que pensa que você é, rapaz? Você vai me matar como você matou aquele egípcio? Falou: ixi, descobriram que eu matei o egípcio. O que aconteceu com Moisés? Fugiu para onde? Se mandou. Ele era impulsivo, violento. Às vezes, você está sendo, faz as coisas por impulsão. Vamos fazer tal coisa. Age com violência. Deus te manda para onde? Para onde? Para o deserto. Moisés agiu pela força da carne e não pela direção de Deus. Ele tentou libertar Israel pela própria força, antes do tempo, e cometeu assassinato. Qual que foi a falha do caráter de Moisés? Temperamento explosivo. Justiça própria. Ele tinha pressa. Qual que é a lição que Deus deu para ele? Deus levou ele para o deserto por
40 anos para aprender o que é ser uma pessoa mansa, paciente e dependência do Senhor. Deus não tem pressa em cumprir sua promessa. Está entendendo? Você que é violento, você que é explosivo, Deus vai te mandar para o deserto por 40 anos. Tá bom para você? Você aprender a ser o quê? Paciente, manso. Tá? Outro problema de Moisés: insegurança e dificuldade em se expressar. Quando o Senhor se manifestou, ele, o poderoso, manifestou: olha, quero te mandar para libertar o meu povo lá. Ele falou: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e de língua. Imagina, ele foi criado no Egito, as melhores escolas ali. Tinha uma formação para ser de real. Moisés se via ainda incapaz de liderar com palavras. Revela baixa autoestima e falta de confiança no chamado de Deus. Deus falou: eu vou te usar. Ele falou: eu, Deus? Quem sou eu? Nem sei falar direito. Nem sei me expressar. Olha só, era inseguro. Qual que foi a falha de Moisés? Insegurança, autoimagem distorcida. Qual que é a lição que Deus ensinou para Moisés? Deus mostrou a ele que quem capacita é o próprio Deus. Ele capacita. Resistência ao chamado divino. Quando Deus chamou ele, Êxodo 4:3, você fala: ah, não, eu não, Senhor, envia outro. Ele recusou o chamado de Deus. Deus deu sinais para ele. Pegou ali a vara dele, se tornou o quê? Serpente. Botou a mão no peito, ficou branco como a neve. Meu Deus, tentou ensinar. Eu não quero isso para mim não, Deus. Estou fora. Estou fora, Senhor. Ele tentou fugir do quê? Da responsabilidade. Deus te entrega uma missão, chamado-se que é... Deus, estou fora. Eu não. Sai fora. Resistindo ao propósito de Deus por medo ou comodismo. Deus quer te tirar da zona de conforto. Eu tenho uma promessa grande para você. Falar: ah, não, Senhor, eu não sou capaz. Não, eu não mereço isso. Qual foi a falha de Moisés? Fuga da missão, resistência espiritual. Qual que é a lição que Deus deu para ele? Deus insistiu com amor. Moisés, por meio de você. Chama teu irmão Arão, ele vai te ajudar. Né? Então Deus chamou Arão para ajudar ele. Mas, porém, corrigiu Moisés com clareza. Outro problema de Moisés: tinha dificuldade em lidar com a raiva. Esse Moisés tinha... Quem aqui tem dificuldade de controlar a raiva aí, né? Com 1, 2, 3, né? Então um assim cutucando o outro, né? Números 20:12. Deus fala para ele: ó, Moisés, você vai falar com a rocha. Rocha, aqui é tudo comando de voz. Rocha, estou com sede, dá água. Era para a rocha liberar água assim no comando de voz. Automático. Mas ele estava com tanta raiva, o que ele fez? Tadinha da rocha. Espancou a rocha 2 vezes, bateu na rocha. Pensa na rocha que desagou em lágrima e choro. Ele explodiu no momento que não podia explodir. Não tinha controle de raiva. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Na terra da promessa. Olha isso. Embora isso acontecesse depois da saída do Egito, mostra que o temperamento colérico de Moisés ainda precisava ser tratado continuamente. Qual que foi a falha de Moisés? Ira, reação impulsiva diante da frustração. Qual que é a lição que Deus quis dar para Moisés? Mesmo um líder experiente pode errar se não dominar o próprio espírito. Para a gente encerrar. Então, processo de Moisés. Deus tinha uma grande promessa, grande chamada na vida dele. Antes de ser o libertador, viveu 40 anos como príncipe no Egito, formação. Passou 40 anos no deserto de Midian como pastor, quebra de orgulho. De príncipe você vai cuidar de ovelha. Quebra de orgulho. E depois liderou por 40 anos no deserto, cumprimento da missão. Amados, agora, com quantos anos Deus chamou Moisés lá no deserto? Você lembra quantos anos ele tinha? 80 anos. Quem tem 80 anos aqui?
1, 2, 3. Aleluia, ninguém, né? Amados, Moisés passou 80 anos. Moisés passou 80 anos sendo preparado para 40 anos de missão. Moisés com 120 anos. 80 anos Deus precisou forjar o caráter de Moisés. 80 anos pensando no caráter dele. 80 anos. Agora você está pronto, Moisés, para começar a viver o propósito. 80 anos de formação para viver só 40 anos. Amado, você quer passar por isso? Então, qual que é o culto de hoje, o propósito? Deixa Deus moldar o teu caráter. Passe pelo processo. Está sendo impaciente? Está sendo colérico? Qual que são as suas falhas? Está mentindo muito? Está com medo? Qual é a sua falha? Deus, Ele é eterno. Mas eu tenho pressa para entrar na promessa. Então você tem que permitir, Deus, molda meu caráter. Eu quero entrar na promessa do Senhor. Então deixa Deus forjar o teu caráter para que você venha viver a promessa. Porque Deus não tem pressa em cumprir suas promessas. Amém? Então, conclusão. Antes de liderar o povo, Moisés precisou ser quebrado de sua autoconfiança egípcia. Aprender humildade pastoreando ovelhas no deserto. Lidar com seus traumas, inseguranças e temperamento. Reconhecer que o chamado de Deus não depende da oratória, mas da obediência. Deus transforma um fugitivo em libertador. Repita comigo. Antes de tirar o povo do Egito, Deus tirou o Egito de Moisés. Deus tirou o Egito de Moisés. Amém? Olha o processo, tá? Moral da história, para te encerrar. Deus não olha a idade, mas a maturidade. Toda promessa passa pelo teste do tempo. O que é uma promessa, então? Promessa é uma declaração solene de Deus que reflete seu caráter fiel, imutável e soberano. É um compromisso sagrado que pode parecer demorar, mas jamais falha. Amados, você está passando pelo processo de receber a promessa. Amém? Aleluia. Quero orar com vocês. Amados, Deus tem promessa para acontecer na tua vida assim, ó. Só depende de você. Não espere chegar aos 80 anos para começar a viver a promessa. José teve que entrar num presídio. Ficou anos sem ver a luz do sol. Aprendeu a servir para depois governar. Deus tem promessa na sua vida. Eu não sei em que área você tem uma promessa. De família, de proteção, de provisão, de prosperidade. Mas Deus que Ele quer forjar o teu caráter. Deus quer ver se você está preparado. Não adie a sua promessa. Não adie a sua promessa. Então deixa Deus agir no seu caráter, no seu coração. Tem coisas que Deus está tratando, coisas que Ele quer operar em você. Ele não tem pressa. Se você tem pressa, fala: Deus, me molda. Eu preciso, Pai, eu quero a promessa. Então me ajude a receber a promessa. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua sagrada palavra, Senhor. E é o Senhor que faz tantas promessas para nós, Pai, mas muitas vezes nós não estamos prontos para receber, Pai. Em nome de teu filho Yeshua HaMashiach, meu Pai, eu lhe peço, nos ajude a compreender o processo que temos que passar. Formação do caráter. Formação, meu Deus, da estrutura. O Senhor quer nos ensinar o que é? Sermos mansas, sermos pacientes, a controlar a ira, a controlar a raiva, as explosões, Pai. O Senhor está nos ensinando a ser como Yeshua, como Jesus. Tem promessas, Pai, que estão aí no céu. Os anjos estão para liberar, Senhor. Mas nós
estamos empurrando, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, nos ajude, Pai, a passar pelo processo do tempo, na formação de caráter, Pai. Eu sei que dói, machuca, Senhor Deus. O Senhor nos manda para o poço, o Senhor nos manda para o fundo do poço, o Senhor nos manda para a prisão, o Senhor nos manda no deserto para nos humilhar, para ver o que está no nosso coração. Senhor, o Senhor tem promessa para a gente, porque quando a gente receber a promessa, você não quer que nós mudamos o nosso caráter para sermos mesquinhos e orgulhosos, mas que possamos, Senhor, ser humildes. Nós não queremos viver a promessa, Pai, só aos 80 anos, ou só aos 100 anos como Abraão, Pai. Nos ajude com o problema da mentira, nos ajude, Pai Santo, com o problema do comodismo, nos ajude, Pai, com o problema, Pai Santo, de ainda estar ligado, Pai, emocionalmente ao passado, a laços, coisas espirituais, familiares, Pai. Nos ajude, Pai Santo, como o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, a terra que eu te mostrarei. E ele não fez isso, Senhor Deus. Senhor, nos mostre, Senhor, o que está atrasando a nossa promessa. O que está atrasando a promessa da vida dos seus filhos aqui, Senhor, é uma atitude, é um caráter, é algo ainda no interior. Nos ajude, Pai Santo, a que possamos, Pai, aprender a lição. Queremos aprender a lição para sermos aprovados e ir rumo à tua promessa, Pai. Que na tua palavra está cheia